Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus seja contigo, amém? Hoje não tivemos o nosso culto de oração na igreja, mas nos reunimos em nossa casa para orar às 20 horas e essa seria a palavra que eu pregaria hoje lá na igreja. Eu quero compartilhar com vocês algumas características de uma pessoa livre. É impressionante que a pessoa que eu vou usar como exemplo dessa palavra, aparentemente ele era um escravo, mas ele era uma pessoa livre. Você já vai entender o que eu quero dizer. Fica comigo um pouquinho aí. Jesus disse em Mateus 24:15: Quando, portanto, virdes a abominação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Nesse texto de Jesus, em Mateus 24, ele está falando a respeito do final dos tempos, de um período de grande tribulação. E Jesus diz que haveria um sinal claro de que estava chegando o fim. Ele fala, quando vocês verem aquilo que o profeta Daniel profetizou. Aqui nós vemos a autoridade desse profeta. O profeta Daniel foi citado por Jesus, as suas profecias se cumpriram, ele interpretou sonhos, ele teve discernimento de visões, ele teve a presença de Deus e a Bíblia fala que ele era um homem muito amado. Mas ele era um homem escravo, ele era cativo na Babilônia. O seu país, Israel, Judá, havia sido dominado pelo adversário, não por culpa dele, ele era um adolescente nessa época, mas por culpa dos seus antepassados, por não terem se firmado na presença do Senhor, por terem escolhido a idolatria, por terem se afastado do Senhor, apesar de tantos avisos, eles se afastaram de Deus. E eles foram dominados pelo inimigo conforme os profetas haviam profetizado. Mas Daniel, apesar de ter sido levado cativo, ele passou por um cativeiro físico. Mas Daniel, ele era livre, Daniel vivia o que Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque eles diziam que eles não eram escravos, que eles eram filhos de Deus, né, os religiosos daquela época, mas Jesus dizia que eles eram escravos. Porque eles não eram livres nas suas emoções, não eram livres na sua alma, no seu espírito. Eles se achavam livres fisicamente. Apesar de estarem sob domínio de Roma, o povo na época de Jesus se achava livre, se achavam filhos de Deus, os livres, os filhos do rei. Enfim, Daniel não tinha essa condição. Daniel vivia cativo na Babilônia. Eu separei aqui 15 características desse homem. Claro que eu não vou me estender em todas elas, porque não há tempo para isso. Apenas até o capítulo 5, eu separei 15 características muito fortes de uma pessoa livre. Apesar dele viver, irmãos, o cativeiro físico, Daniel era livre, espiritualmente falando. Primeira característica que eu vejo de uma pessoa livre, e é isso que eu quero profetizar na sua vida, que assim como Daniel, nós estamos também na Babilônia. O tempo que nós vivemos é a Babilônia. Não é diferente daquele tempo de Nabucodonosor. Nós vivemos um tempo de muita opressão espiritual, muito pecado, muita idolatria. O mundo realmente está corrompido demais, e nós estamos nesse mundo. Mas você pode ter certeza que com o Senhor você é livre. Você é livre. E essas características que eu vou citar aqui, superficialmente, não vamos nos aprofundar, você vai ver que você pode ter cada uma delas na sua vida. Primeira coisa que nós vemos aqui é que Daniel era um jovem, que ele tinha o que oferecer. Porque Nabucodonosor mandou buscarem lá em Judá, em Israel, assim, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Daniel capítulo 1, versículo 4. Você vê aqui, a única coisa que não compete a nós é o defeito físico. O defeito físico não compete a você nem a mim.
Mas ter uma boa aparência, ter cultura, ter inteligência, isso compete a nós. Você vai ser selecionado, você vai ser o diferencial nessa geração. Se você se empenhar, se você se esforçar, se você manter uma boa aparência, se você manter a sua mente sempre sendo renovada, sempre buscando na palavra de Deus sabedoria, fazendo cursos, se especializando, sendo a diferença no seu trabalho, você tem o que oferecer. Você tem o Espírito Santo na tua vida, meu irmão. Minha irmã, você é uma mulher de Deus. Meu irmão, você é um homem de Deus. Você tem o que oferecer. Os negócios na sua mão funcionam melhor, porque você tem mais cultura, você tem inteligência, você tem a sabedoria do alto. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então você tem o que oferecer. Então a primeira característica de um homem livre, ele tem o que oferecer. Ele é diferente das outras pessoas. Seja como Daniel. Apesar de um cativeiro físico, ele não era cativo na sua mente, no seu coração, na sua relação com Deus. Ele era totalmente livre. Uma característica de um homem livre, ele decide não se contaminar. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ele escolheu não se contaminar. Veja que ele foi submisso à autoridade delegada. Ele pediu autorização. Agora veja só, olhando para um episódio mais para frente que vocês todos com certeza conhecem, dos 3 amigos de Daniel, quando eles foram obrigados a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, eles disseram: olha, rei, nós não vamos nos prostrar diante do seu ídolo. Se Deus quiser nos salvar, ele vai nos salvar, mas nós não vamos pecar. Eu garanto que Daniel não se contaminaria com a comida. Mas ele foi inteligente. Calma, meu irmão. Use a sabedoria. Vá com sabedoria no seu trabalho. Vá com sabedoria no meio dos seus parentes. Não vá já radicalizando, sendo santão. Já vai dizendo que você é crente, que você não se contamina. Calma. Busque sabedoria. Daniel foi tão sábio. Ele pediu permissão. Ele deu uma estratégia. Ele falou: olha, se você está com medo de você ser prejudicado pelo rei, chefe, faz o seguinte, faz um teste de 10 dias com a gente. Nós vamos comer legumes e beber água. Nós não vamos comer essas comidas consagradas aos ídolos do rei. E daqui 10 dias, você faz um teste. Você vai ver que nós vamos estar mais, uma aparência melhor do que todos os outros que comeram a comida do rei. E ele aceitou o teste e foi abençoado. Não precisou se contaminar. Então, aqui fala: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Meu querido, um homem livre, cheio do Espírito Santo, uma mulher livre, cheia do Espírito Santo, ela encontra graça nas pessoas. As pessoas vão ter simpatia por você. Seja uma pessoa simpática no seu trabalho. Seja uma pessoa agradável no meio da sua família. Você entendeu? Você é diferente. Declare aí agora comigo: eu sou diferente. Nós somos diferentes, nós vamos encontrar a simpatia das pessoas. O Senhor, Ele está na tua vida, o Espírito Santo está em você, as pessoas vão encontrar algo diferente, vão ter simpatia por você. Amém? Então, segunda característica, ele decidiu, ele escolheu não se contaminar. Não seja escravo do mundo, das opressões, das obrigações que o mundo dá. Todo mundo no Brasil parece que tem que ter um jeitinho brasileiro. Só tira a carta se pagar o quebra. Só vence se pagar uma corrupção. Meu querido, você não precisa se corromper, você não precisa se contaminar, você não precisa entupir o seu coração, a sua alma com esses filmes malignos, com esses vídeos malignos, com conversas profanas, com coisas malignas. Você escolha, decida não se contaminar como Daniel. E você vai ser lembrado. Pode ter certeza disso. Terceira característica. Eu vou só até a quinta. Amém? Depois eu vou só citar as outras. E você pode buscar no livro de Daniel quais são as características que você encontra de um homem livre. Andar na presença de Deus nos dá sabedoria. Olha que lindo esse texto. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência
para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, olha só, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Você encontra isso lá no capítulo 1 de Daniel, depois daquele período em que eles foram treinados na Babilônia, onde Daniel escolheu não se contaminar. Aqui foi o dia da prova. Eles foram levados diante de Nabucodonosor. E Nabucodonosor encontrou esses jovens 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais sábios do que todos os outros. Eles se destacaram. Andar na presença de Deus, escolher não se contaminar, te dá sabedoria. Você será diferente. O sucesso, através de escolhas erradas, pode durar um tempo, mas uma hora vem o fracasso, uma hora vem a decepção, uma hora as pessoas começam a rejeitar e a olhar com desconfiança para aquela pessoa que não foi tão honesta, para aquela pessoa que não teve o discernimento de Deus. Ele vai ser superado por aquele que tem a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é primeiramente pacífica, é pura, é perfeito andar na presença de Deus, meu irmão. Minha irmã, vocês são especiais na presença do Senhor. O que nós não podemos é esquecer que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Através de Jesus, nós temos a verdadeira sabedoria. Não é a do mundo, a sabedoria humana, ela é carnal e é diabólica. Ela serve para esse tempo. Ela serve para esse tempo que nós vivemos, mas não serve para agradar o Senhor. E ela não dá a satisfação. Daniel era preso, era um cativo, mas olha o destaque. O homem foi para lá como um adolescente, sem nenhuma pretensão. Ele apenas escolheu não se contaminar. Ele fez o seu papel, estudou. Nesses anos aqui que eles foram treinados, ele estudou, aprendeu a língua da Babilônia, aprendeu a cultura, não se contaminando, mas aprendeu tudo. E o que aconteceu? Ele e os seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Quer ser inteligente? Quer se destacar no seu trabalho? Quer se destacar no meio da sua família? Tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, aquele que anda na presença do Senhor, ele é bem-sucedido em tudo aquilo que ele faz, diz a palavra do Senhor. Olha só, mais uma coisa. E Daniel é a quarta característica aqui. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Isso está no capítulo 1 e versículo 21. E no capítulo 10, nós vemos assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Então aqui você vê que Daniel, ele viveu muito, muito mesmo. Então quem obedece ao Senhor tem uma vida longa. Quem honra ao seu pai e à sua mãe, diz a palavra do Senhor, é uma promessa. É o primeiro mandamento com promessa, é honra pai e mãe, para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra. Quando você honra seu pai, a sua mãe, você se dá bem e você vive muitos dias sobre a terra. E o nosso Pai Celestial seria diferente? Quando você honra a Deus, você também vive muitos dias nessa terra e de forma abençoada. Aqui, veja só, o tempo que isso aconteceu, do capítulo 1 até o capítulo 10 aqui, você tem aqui por volta de 70 anos de cativeiro, né? Ou seja, e depois até o último registro, no capítulo 10 aqui, passaram-se mais uns 20 anos. Então, Daniel tinha 90 anos de idade, quando o capítulo 10 aqui é registrado. Você, fazendo as contas aqui, né, pela
teologia, né, se ele tinha 17 anos, mais ou menos, quando ele foi exilado, aqui nesse momento ele tinha 87 anos, aqui no capítulo 10. Com mais 2 anos declarados, que nós vemos no capítulo 10, ele chega ali 89, 90 anos de idade. E ele viveu ainda além disso, porque outras coisas aconteceram depois do capítulo 10. Então, servir a Deus, andar na presença do Senhor, ser um homem que não se contamina, ser um homem livre espiritualmente, te dá uma vida longa, abençoada, uma vida próspera nessa terra. A quinta característica, ele diz aqui, ele perguntou ao oficial do rei, Daniel pergunta, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Qual que era o decreto? Eles iam matar todos os sábios, os astrólogos, os videntes, os profetas, ia morrer todo mundo, porque ninguém conseguia decifrar o sonho do rei. E o servo aqui falou assim, o Arioque, explicou o motivo para Daniel, que eles iam morrer porque ninguém conseguia decifrar o sonho. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Que ousadia! Ele falou assim, olha, dá um tempinho, eu vou buscar Deus, e Deus vai dar solução nesse negócio. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. E então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Você encontra isso no capítulo 2 de Daniel, versículo 15 a 19. Então, Daniel resolvia os problemas orando a Deus e pedindo ajuda aos seus amigos. Essa quinta e última característica que eu quero trazer hoje para nós aqui. Daniel não resolvia as coisas sozinho. Ele resolvia buscando a Deus. Ele resolvia se achegando aos seus amigos. Irmãos, nós somos uma igreja. Nós somos fortes se nós andamos juntos. Você não é uma ilha. Você não pode se isolar. Procure os seus amigos. Procure os seus irmãos. Procure os seus pastores. Procure os seus líderes. Se abra. Conte suas dificuldades. Peça ajuda. Orando junto, a igreja é forte. Orando junto, a igreja resolve os problemas. Deus vem em nosso socorro. O que Daniel precisava era algo difícil. Deus precisava revelar para Daniel o que foi que o rei sonhou, porque o rei não contava o sonho. Ele queria que o vidente, o profeta, o sábio, o astrólogo lá que tinha lá, além de dizer o que foi que ele sonhou, desse a revelação também. Isso era impossível para aquela época, e os homens disseram, olha, nunca nenhum rei pediu isso. E Daniel não tinha nem ficado sabendo, Daniel ia morrer sem saber. E Daniel, ousadamente, ele fala, pede um tempinho para o rei, eu vou buscar Deus, eu sei que ele vai me responder. Então saiba que Deus responde às suas orações. Busque a Deus, busque ajuda. Daniel resolvia os problemas, orando a Deus e pedindo auxílio aos seus amigos. Amém? Esse culto de oração que nós não podemos ter hoje, tem esse propósito, de como igreja nós orarmos uns pelos outros, de nós recebermos uma palavra que levanta a nossa fé, que edifique a nossa fé, para nós crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, para você ajudar o seu irmão orando, profetizando. Eu declaro sobre a tua vida, igreja do Senhor, que os dons do Senhor vão se manifestar na tua vida, que você será uma pessoa diferente, que você fará diferença no meio dessa geração em que nós vivemos. Você vai receber do Senhor grandes e maravilhosas coisas. O Senhor tem preparado para nós, como igreja, um tempo maravilhoso. É só você não se contaminar. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Não importa se o mundo está corrompido, não importa se todos te abandonaram, não importa se você foi separado dos seus pais, se não tem mais a igreja para a gente se reunir, nós nos reuniremos nas células se isso acontecer. Se houver uma perseguição no Brasil, nós nos reuniremos nas nossas casas. Você tem o Senhor aonde você estiver, e lá no seu trabalho, lá na sua casa, no meio da sua família.
Você, em nome de Jesus, fará a diferença no meio dessa geração perversa e corrompida. Você se separará e você não se contaminará com as comidas do diabo que tem sido oferecida para todas as pessoas da humanidade há tanto tempo. Mas nós somos diferentes. Nós temos a mente de Cristo. Eu declaro sobre a tua vida a paz do Senhor, a prosperidade do alto, a sabedoria, a unção. Uma palavra profética sobre a tua vida eu declaro agora. Que os dons do Espírito Santo, eles fluirão através da sua vida. E assim como Daniel e seus amigos foram usados no meio daquela geração, mesmo onde todo mundo, a maioria ali tinha se desviado. Eram meia dúzia de gato pingado que tinha permanecido fiel ao Senhor. Mesmo no meio de uma geração perversa e incrédula, você será cheio da unção do Senhor. Será poderoso em palavras, poderoso em obras, e o Senhor fará grandes coisas através da tua vida. Em nome de Jesus. Sê tu uma bênção. Lê o livro de Daniel e separa lá as características que você encontrar. Numa próxima oportunidade, eu falo de mais umas 5, 6 características de Daniel. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e te fortaleça em nome de Jesus. Amém. Corta.